Estamos de volta com Hoje em Dia e a gente vai falar agora, César, de um assunto muito sério. Você de casa, sabia que de cada 3 crianças, uma em cada 3 crianças sofrem de sobrepeso aqui no Brasil? Esse número preocupa a todos, um número alarmante e exige uma explicação. O que leva essa garotada a enfrentar esse grave problema tão cedo? Será que o inimigo está dentro de casa com os maus hábitos alimentares? A repórter Natália Arcuri foi atrás dessa resposta, acompanhando a rotina de uma família de obesos. Confira. Aqui em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, para conhecer melhor a rotina da família Melo. Me disseram que por lá tá todo mundo em guerra com a balança. O que será que está acontecendo com essa família, hein? É o que eu vou descobrir agora. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda à minha casa. Obrigada. Vamos lá? A Daniela é casada com o Fábio e tem um filho de 6 anos, o Davi. Eu fiquei sabendo que você adora salada. Não? Do que você gosta? Gosto de pizza, nuggets. O Davi tem um paladar seletivo, só come o que gosta. Ele gosta de muita fritura, frango frito. Então, assim, a gente acaba comendo a mesma coisa. O que você costuma preparar? Normalmente, a gente come coisas mais industrializadas. Porque é o mais prático também. Todo mundo acaba comendo a mesma coisa. Em média, vocês tomam quantos litros de refrigerante por dia? Aproximadamente uns 8 litros de refrigerante. Por dia? Por dia. Em 3 pessoas? Só o Davi bebe em média 1 litro de refrigerante todos os dias. E de preferência jogando videogame. Por que essa bola tá toda empoeirada assim e murcha? Por causa que meu pai não joga comigo o futebol, por causa que ele não tem tempo dele jogar comigo. E aí, pra não jogar bola, você brinca de videogame. O que você prefere? Videogame. É aqui na cozinha da família Melo que mora o perigo. Vamos ver o que temos para o almoço hoje. Então, hoje eu preparei macarronada e nuggets frito. Frito? Sempre frito por causa da praticidade mesmo, né? Porque na correria do dia a dia acabo fazendo frito mesmo, porque é mais rápido. Mas será que hoje, com a nossa equipe por perto, o Davi não toparia uma troca saudável? Davi, agora a gente vai fazer uma brincadeira diferente, tá bom? Você viu que eu tenho salada, o seu pai tem salada, a sua mãe tem salada. Vamos trocar esse nuggets por uma salada? Pode ser? Tá preparado? O Davi foi corajoso, topou a brincadeira, mas não teve jeito. É sempre assim, Dani? Sempre assim, ele não come, ele recusa. Toda vez que eu dou salada pra ele, ele não quer comer. Não vai ter jeito? Não vai ter jeito. E uma vez ainda tentei, dei um pedacinho pra ele, ele foi e fez bastante ânsia. Não tem como ele comer. Não consegue. Sem solução para este problema, agora a família inteira está acima do peso. O Fábio tem 1,82 m de altura e pesa 106 quilos. Já a Daniela tem 120 quilos com 1,62 m de altura. E o Davi está com 32 quilos e mede 1,15 m de altura. Baixar o peso da família é uma preocupação que mexe com o coração de mãe. Ele fala assim que quer uma mãe magra. Isso dói, porque assim eu acabo nem participando muito da vida dele. Eu preciso, né, me ajudar e para ajudar ele também. O que ajudaria a família de vocês? Então, eu queria que tivesse assim um especialista, né, que tivesse todo cuidado com ele, porque assim, o que eu sou, eu não quero que ele se torne. Vocês estão dispostos a promover essa mudança para que toda a família saia ganhando? Estamos sim dispostos. Estamos. Eu quero mudar, eu quero participar mais da vida do meu filho, né? Obesidade é um assunto muito sério. E quando a gente fala de obesidade infantil, então,
O doutor Hélio Rocha, que é professor de nutrologia pediátrica, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia mais uma vez. Para continuar as explicações sobre isso. Então, você que é pai, é mãe, prestem bastante atenção, que é importante sim. E a gente vai saber agora qual é a influência da família na alimentação das crianças. Será que a genética é a principal causa, doutor? A genética não é a principal causa, é a segunda principal causa. Na realidade, a gente tem poucas doenças que são de base genética para causar obesidade. Mas a associação de um potencial genético para engordar com os hábitos, sim, é um fator muito importante. Para você ter ideia, se o casal é de obeso, a criança tem 80% de chance de ser obeso. Se um dos pais é obeso, a criança tem 40% de chance. E que não é uma coisa tão isolada, porque mesmo um casal com peso normal, 10% de chance seus filhos serem obesos. Então, o que dá para perceber com bastante clareza é que a genética tem um papel, mas não é o principal. Agora, como saber, doutor, quando a genética não é essa principal causa? Bem, a gente normalmente olha para a história da família. Você vê como foi a questão dos pais, como foi a questão dos avós, os primos, os sobrinhos, etc. Normalmente isso dá uma ideia de que há um fator genético nessa família. Um outro detalhe, e que talvez até na demonstração anterior eu não consegui, eu perdi o tempo da demonstração, é que, em geral, as doenças genéticas que levam à obesidade não fazem ficar muito altos. A criança que come demais, ela normalmente tem uma altura que ultrapassa a altura dos pais que não são obesos. Então, por determinadas características clínicas, a gente é capaz de perceber. Agora, doutor Hélio, alguma doença pode causar obesidade? Que doença seria essa ou quais doenças seriam essas? César, a gente tem uma pleiade de questões envolvidas com isso, inclusive doenças. Existem algumas doenças endocrinológicas que podem causar. E existe um fator que é bem mais importante, que são as doenças psicoafetivas, né? Então, a gente tem pessoas que fazem um relacionamento com o alimento um pouco diferente, no sentido de acabar comendo muito. Existem formas de doença, inclusive doenças classificadas mesmo, como doenças psiquiátricas, que faz com que a pessoa seja um comedor compulsivo, por exemplo, né? E isso é muito frequente entre pessoas que estão passando por uma situação de estresse ou estão enfrentando algum momento difícil na vida, passar a comer de uma forma exagerada e não perceber que isso está acontecendo. Isso significa, então, que a obesidade é considerada uma doença? No Brasil, infelizmente, ainda não. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é considerado doença. E ela tem todas as condições para ser considerada doença, porque como é que você caracteriza uma doença? Alguma coisa que causa um malefício à sua vida, ao seu corpo, que se espalha, ela tem tudo isso, né? E hoje nós estamos enfrentando uma pandemia mundial de obesidade e que causa a longo prazo uma morbidade, uma mortalidade importante. A gente sabe quais são as causas e a gente pode tratar. Quer dizer, ela tem praticamente todo o colorário para ser enquadrada como doença. E é muito bom que seja enquadrada como doença, porque quando estiver sendo enquadrada como doença, a gente vai ter a possibilidade de fazer com que as pessoas sintam mais isso como um problema seu. É muito diferente você dizer para uma mãe, seu filho tem um câncer, ela vai tomar providência. Quando você diz ela tem obesidade, a sensação é de que não é uma coisa grave. Tudo bem, vai passar. Então, ela sendo considerada doença, ela dá uma força maior para a argumentação e também cria uma série de medidas que aí a saúde pública e as outras entidades de saúde passam a ser obrigadas a olhar isso como doença e aí dispor de recursos adequados para tratar. Agora, doutor, me diga uma coisa, problema de glândulas pode causar obesidade? Pode ser algum problema relacionado? Perfeito. E, aliás, é muito comum as pessoas usarem isso como argumento, né? Frequentemente eu recebo lá no nosso ambulatório alguém que diz assim, olha, doutor, eu não sei, ele deve ter um problema de glândulas porque eu faço de tudo e ele não emagrece. Essa é uma visão um pouco distorcida da realidade. Na realidade, essas pessoas não fazem de tudo. Mas existem doenças que levam, endócrinas, doenças de glândulas, que levam à obesidade.
E aí a gente tem várias doenças relacionadas à suprarrenal, doenças relacionadas ao crescimento, doenças relacionadas à tireoide. Então, são várias doenças que podem causar obesidade. Elas geralmente têm uma coisa em comum também. As pessoas ficam obesas, mas ficam muito baixinhas. Tá vendo só? São tantas as perguntas que a gente tem sobre esse assunto. É por isso que o Dr. Hélio, semana que vem, vai estar de volta aqui com a gente. Dr. Hélio, mais uma vez, Se Deus quiser. muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima quarta. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, viu?